Estamos de volta, amigos do portal RC24H, para mais uma edição do 15 Minutos no RC, aquela entrevista curtinha com políticos da nossa região. Dessa vez o escolhido é o deputado estadual pelo PDT, Jânio Mendes. Conversamos sobre tudo um pouco, mas especialmente sobre a pré-candidatura dele a prefeito de Cabo Frio no ano que vem, ou seja, daqui a pouquinho. Não vai abrir mão, isso é decidido. A outra questão também é sobre a acusação de Alair Correia de que ele estava articulando e financiando os movimentos que aconteceram na cidade, os protestos, inclusive dos garis. Desmentiu e mandou um recado abusado para o Alair. E para finalizar, o Jânio duvida que o Mercado Atacadão Açaí seja de fato financiador do Réveillon de Cabo Frio. Ficou curioso? Então confere por aí. 15 minutos no RC. Pode rodar. Estamos de volta, internautas do portal RC24H, mais uma edição do projeto 15 Minutos no RC. Projeto esse que a gente entrevista os principais personagens da cena política da região dos Lagos. Nessa edição a gente trouxe o deputado estadual Jânio Mendes pelo PDT e que também é pré-candidato a prefeito no ano de 2016 aqui no município de Cabo Frio. Jânio, já quero começar perguntando para você, sua pré-candidatura é definitiva, ou seja, pode ter uma mudança de ideia no meio do caminho? Renata, em primeiro lugar, muito bom estar aqui com você nesse programa 15 Minutos no RC. Você inovando e presenteando a cidade. Mais uma vez, uma oportunidade de troca de ideias, de informações para o crescimento de todos. Quero dizer a você que nossa pré-candidatura é para valer, sem chance de reversão. Queremos trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. Cabo Frio precisa viver um momento de honestidade, verdade e paz. É essa esperança, é essa expectativa que nossa candidatura pretende trazer à cidade nesse momento. Para isso, a gente começa a juntar pessoas, a trocar ideias, a formatar um programa de governo, a ser oferecido um projeto de cidade, diferentemente do projeto de grupos que a gente viveu até aqui. Jânio, você é um deputado estadual bastante atuante e nossa cidade não pode ficar sem um representante na Alerj. Ao mesmo tempo, também você defende um discurso da renovação, em que você mesmo se intitula como esse personagem que poderia significar a renovação no cenário político aqui da nossa cidade. Por que o eleitor deveria confiar o voto em você e não em outros candidatos? Olha, Renata, inicialmente essa experiência parlamentar vivida aqui no município e hoje na Assembleia Legislativa, ela trouxe algo muito positivo para que a gente pudesse estar pleiteando a prefeitura hoje. A relação. A cidade não pode viver isolada, a cidade não é uma ilha. Nós precisamos pegar todo o potencial da cidade, numa parceria com o governo do estado, com o governo federal, atrair os investimentos necessários para poder transformar a cidade de verdade. As últimas experiências de governo que nós tivemos não foram experiências positivas para a cidade, não geraram o desenvolvimento necessário. Perdemos os 20 melhores anos de nossa história com investimentos que não geraram renda, que não geraram emprego, que não transformaram a vida social e que não edificaram a cidade. Hoje estamos mergulhados numa crise, reflexo desse processo. Para isso, é preciso uma nova experiência, é preciso um novo momento, é preciso dar uma chance ao novo. E o que eu peço é isso, uma chance para fazer diferente, uma chance para implementar uma nova política de desenvolvimento integral da cidade. Desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento natural. É isso que a gente propõe, por isso a cidade pode confiar. Ao longo de minha história, de 20 anos de vida pública, onde toda Cabo Frio conhece, de trás para frente e de frente para trás, marcada pela honestidade, pela verdade, pela sinceridade, é disso que a cidade está precisando hoje e por isso quero dizer a você, o cidadão deve e pode confiar que nós faremos um governo inclusivo, um governo participativo, um governo onde todos, independente de matiz política, partidária, ideológica, religiosa, terão a oportunidade de ajudar a construir a cidade. É isso que precisamos.
Sim, se por um lado você se coloca como esse nome novo, quer dizer, diferente dessa polarização que está acontecendo há anos entre Marquinho e Alair Correia, por outro lado, você mesmo já destacou, você tem 20 anos de vida pública, então você é um novo, mas nem tão novo assim. Por isso eu repito, o que de fato te faria diferente desses outros nomes que estão sendo colocados à disposição? Ao longo desses 20 anos, eu tenho sido a única voz a questionar esse modelo, a denunciar que os recursos públicos dos royalties do petróleo vem sendo desviado, não vem sendo empregado para atrair novas empresas, para criar uma fonte alternativa de economia. Eu venho pregando que royalties é um recurso finito que acaba pela escassez da produção ou por crises no mercado interno ou externo, como estamos vivenciando hoje. Tudo isso se faz atual e se faz presente. Aquilo que eu venho pregando ao longo do tempo se torna hoje cada vez mais necessário na ação. Por isso, eu que tive a visão lá atrás de denunciar os desvios, as mazelas, de apontar caminhos diferentes daqueles que hoje estão sendo aplicados, sou um novo neste processo. O que tem de novo é o fracasso de um modelo exatamente na origem daquilo que nós víamos denunciando. Os erros de hoje nós estamos denunciando ao longo de 20 anos. Estamos apontando um caminho diferente. Esse apontamento, ele se transforma cada vez mais urgente, cada vez mais necessário. Por isso, é o novo. Jânio, você tocou num ponto que é justamente você apontando, denunciando, colocando aí as questões que podemos assim avaliar como nebulosas que vem acontecendo na política aqui da nossa cidade. E o Alair, recentemente, envolvendo o episódio aí do protesto dos garis, acusou a você e ao deputado federal Marquinhos Mendes de serem os verdadeiros patrocinadores ou os articuladores dessa onda de protestos que assolou Cabo Frio recentemente. O que você tem para falar sobre isso? Olha, Renata, um governo que tem 96% de rejeição, um administrador que não consegue ganhar uma eleição de síndico de condomínio. Esse não precisa de adversário, não precisa que ninguém faça nada contra. Alair é um desastre em pessoas. É ele quem humilha, é ele quem agride, é ele quem age de maneira rancorosa, ditatorial, persegue, ameaça trabalhador. Quem age dessa maneira não precisa de ninguém para estimular uma manifestação política contrária e de forma legítima como aquela que estamos vendo na cidade de Cabo Frio nos últimos dias. Fala aí, você é o seu principal adversário. Resolva seu conflito existencial. Depois, procure culpado fora da sua obra. Bom, uma outra questão também que aqui na cidade, especialmente os partidários de Alair Correia se questionam, é que você adota uma postura em defesa do governador Luiz Fernando Pezão, mas nas questões aqui da nossa cidade, você se coloca implacavelmente contra. A questão, por exemplo, dos empréstimos que o governo do estado vem tentando viabilizar, o uso de fundo de previdência e também, mais recentemente, uma votação para conseguir a liberação do pagamento 13º dos servidores do estado. Aqui em Cabo Frio, a turma diz que você tem uma postura totalmente contrária. Não quer que o prefeito pegue dinheiro, não quer que o prefeito lance mão dos recursos do Ibascaf e, mais do que isso também, faz de tudo para que o prefeito não consiga pagar o 13º. E aí, Jânio? Olha, Renata, eu deixo o desafio. O prefeito parou de falar de empréstimo. Sabe por quê? Porque durante 6 meses ele ficou enganando a população, os fornecedores da prefeitura, igual a Bacurau. Bacurau é um personagem velhaco que passa no comércio, deve ao comércio, diz amanhã eu pago, amanhã eu pago. E com isso, as pessoas ficavam acreditando que ele ia receber um empréstimo e ia pagar. Resultado, ele parou de falar de empréstimo porque Campos concluiu o processo e pegou o empréstimo de 750 milhões. Sabe o que aconteceu? O Cabo Frio não pegou.
Não pegou porque eu já havia alertado, inclusive a você, seu blog, porque a Prefeitura de Cabo Frio estava inadimplente com o governo federal, porque pegou empréstimo no Banco do Brasil e não pagou, deu calote. Essa é a verdadeira história do empréstimo. Agora eu deixo um desafio, Renato, que ela aí apresente qualquer documento, qualquer ação que eu tenha entrado na justiça contra o seu governo ou contra a prefeitura para não pegar empréstimo. Não vai apresentar essa pena, porque não existe. Eu fui contra a venda do futuro da cidade. Ele pegou um empréstimo, antecipou as receitas até dezembro de 2016, o último mês do seu governo. E queria agora vender 20 anos futuro. Em instante algum na Assembleia Legislativa, eu votei para o Estado qualquer coisa nessa direção. A viabilização do empréstimo para pagar o 13º do trabalhador do Estado pela via de empréstimo consignado com juros sobre a responsabilidade do Estado foi uma alternativa criada. E que se a Prefeitura de Cabo Frio tiver a capacidade de criar, eu serei o primeiro a apoiar, serei o primeiro a defender. Renata, nós estamos vivendo em Cabo Frio o caos criado pelo próprio prefeito. Olha ao lado, todas as prefeituras, da mais pobre de São Pedro Aldeia, a mais rica de Macaé, todas sem exceção, estão com os pagamentos em dia, pagaram o 13º. A crise foi igual para todas as prefeituras, porque só a Lair não conseguiu pagar. Sabe por quê? Porque ele foi incompetente, porque ele foi desonesto, porque ele desviou o dinheiro público, porque ele elegeu outra prioridade que não o trabalhador. Quanto à minha crítica, o meu comportamento com relação ao Estado, eu também tenho criticado o governador Pedro Naú. Tenho feito todo o esforço na Assembleia para dar a ele toda a condição de governabilidade. Acredito na pessoa do governador, mas a verdade precisa ser dita. O governador também deixou de fazer o seu dever de casa quando não enxugou a máquina do Estado. A crise que atinge o Estado, atinge o município, atinge o Brasil, estava anunciada desde o ano passado. Nós viabilizamos mais receitas para o Estado. O Estado tinha que fazer o seu dever de casa, reduzindo as suas despesas. Essa crítica precisa ser feita. Renata, ajo sempre com responsabilidade e com seriedade. Tenho um grande amor pela minha cidade. Amor que falta hoje ao prefeito quando abandona a cidade. O abandono da cidade, Renata, não é de hoje. 3 anos. Você vê as praças, o bairro do Peró que você mora, a praça abandonada há 3 anos. O bairro da Gambu, onde eu nasci, a praça abandonada há 3 anos. Nada é justificado pela crise. O mato tomando conta das calçadas, do passeio público, buracos tomando conta das ruas, é reflexo de 3 anos de abandono. As obras públicas iniciadas no governo anterior, todas abandonadas, onde sequer um prego foi colocado, não é um abandono de 1 ano, de 6 meses do agravamento de uma crise. É um abandono de um governo que não ama, que não respeita a cidade. Isso está faltando. O cuidado com a cidade, o cuidado com o povo. É por isso que eu critico, que eu faço oposição. Por amor à minha cidade, eu não vou me omitir jamais na defesa da cidade de Cabo Frio. Jânio, a gente está aqui às vésperas do Réveillon e uma confusão, o Ministério Público querendo impedir a realização do evento, a Justiça correndo para um lado, Prefeitura com um documento para o outro. Hoje esse assunto foi destaque na CBN, inclusive tentavam falar com o prefeito Alair Correia ao vivo para tentar explicar a situação. E aí, finalmente saiu uma posição, a Justiça liberou, a Alair apresentou um patrocinador. O que você acha dessa situação toda? Você acredita nesse patrocínio? Você acha que o Açaí realmente é o patrocinador do Réveillon de Cabo Frio? Olha, Renata, em primeiro lugar eu quero destacar aqui o compromisso do Ministério Público e da Justiça de Cabo Frio com a cidade. O Ministério Público e o Poder Judiciário estão recebendo diariamente representações dos servidores que não recebem salários. Não receberam o salário de dezembro e não receberam o 13º. Estão recebendo diariamente reclamação, representação de cidadãos que estão à espera de atendimento médico, de cirurgia, e não tem médico na UPA, nas emergências, nos hospitais. Quando estes agentes veem a prefeitura gastar R$1 milhão em queima de fogos, vem uma inversão de prioridade.
E contra essa inversão de prioridade, eles estão agindo. Se amanhã faltar remédio, faltar médico, faltar salário para o trabalhador, faltar comida na mesa do trabalhador, não vai ser por omissão do Ministério Público nem da Justiça, mas sim por responsabilidade do prefeito ou irresponsabilidade de quem pegou 1 milhão, vai queimar em 15 minutos e vai deixar o povo com fome e sem salário. Esse é o prefeito Alair Correia. Com relação a essa história de patrocínio do açaí, tem muito angu debaixo desse caroço. Os fogos já estavam comprados. O angu já está, na verdade, você inverteu o ditado de tamanho caroço. Caroço embaixo desse aí. Por quê? Os fogos já estavam comprados. Já estão na cidade há uma semana as barcaças. Agora que apareceu o patrocinador, recebi a notícia aí de que a Rede Açaí não confirmava, agora já confirma. A minha preocupação é que essa conta vai acabar os vendedores de açaí da cidade, porque isso vai ter que ser explicado. Cadê a licitação que vendeu essa publicidade? Como surgiu esse patrocinador? Com que dinheiro esses fogos foram pagos? A barcaça foi alugada. Agora, o Ministério Público e a Justiça de Cabo Frio, que estão pedindo explicações, vão ter muito o que ouvir dessa gente da prefeitura. Eu acho que isso é uma atrapalhada sem fim. Estou até com pena do Adão. Daqui a pouco o Adão da Cocada vai ser chamado a ser o patrocinador da queima de fogos. Jânio, vamos se despedir, encerrando o ano, 2015, 2016 vem aí, eleição, manda seu recado para os nossos internautas. Primeiro eu quero desejar um ano de muita paz, de muita alegria, muita felicidade. Quero desejar a você, Renata, de um modo muito especial, um ano brilhante. 2015, eu tenho dito sempre, foi um ano de crise, mas um ano de aprendizado. Um ano onde nós conhecemos a nossa verdadeira face, a nossa verdadeira realidade, a ser transformada. Tomamos isso como motivador para fazer o ano 2016 melhor. Cabo Frio, um feliz 2016, um ano de honestidade, verdade e paz. Obrigada, Jânio. Valeu.